segurar a vontade de ir ao banheiro faz mal para a saúde. Mas quantas vezes é comum urinar por dia? Existem limites? Bom, vamos saber de todos os detalhes agora com a médica urologista Silvana Salles. Ela está aqui do meu lado, no estúdio do Bom Dia. Bom dia! Tudo bem, Edna? Bom dia, telespectador. É um prazer tê-la aqui conosco para falar de um assunto tão delicado que às vezes as pessoas até evitam de conversar, como a gente está conversando aqui. Eu conversei agora com os nossos repórteres cinematográficos. Existe sim um limite, ou como eu falei e a gente já se informa, não é legal a gente estar se prendendo, como é a expressão que a gente usa para ir ao banheiro. Por favor, fique à vontade. Certo. Existe o que é normal, tá certo? Para a gente urinar todos os dias, tá bom? Em torno de uma média de 4 a 8 vezes, 6 a 7 vezes que a gente pode considerar isso, que seria o normal de se urinar, tá? Tem pessoas que passam a manhã inteira aprendendo a urina. Isso não é legal, tá certo? Porque isso acaba favorecendo outros problemas urológicos que ela pode vir a ter, tá certo? Então, assim, urinar demais a cada meia hora também não é normal. Nada em excesso, né, doutora? Nada em excesso. Também urinar em intervalos muito grandes também não dá certo. A gente tem que se programar, do mesmo jeito que a gente tem os nossos cuidados pessoais de tomar banho, escovar os dentes e tudo, beber líquido e urinar também deve fazer parte dos cuidados diários que a gente deve ter com nossa saúde. Bom, doutora, a senhora, claro, está acompanhando a nossa mudança de hábitos e a mudança no clima. Sim. A mudança de hábitos fez com que a gente se reeducasse e bebesse mais água. Eu falo por conta própria, eu passei a beber mais água, andar com uma garrafinha, se hidratar mais. E aí, é claro, a gente vai mais vezes ao banheiro, né? Então, como fazer essa reeducação? A gente mudou, né? Quase não bebia água, a maioria, ou alguns, não tenho a porcentagem certa, mas muita gente quase não bebia água. Eu contava nos dedos os copos de água que eu bebia por dia. Hoje é de 2 a 3 litros, a gente passou a se exercitar mais também. Com a mudança de hábito desses últimos anos, como se reeducar também na hora de não se prender, de ter hora certa, como a senhora citou? Tudo é uma questão de rotina de reeducação. A gente, hoje em dia, quando a gente vai para qualquer local, a gente anda com o nosso celular. A gente também tem que andar com a garrafinha d'água. A gente não pode esperar o local para onde a gente vai para esperar a água que tenha naquele local. A gente tem que andar com essa garrafa d'água, tá? Então, exatamente para a gente sempre ter água disponível para isso, tá? Vai depender também a quantidade de líquido que a gente deve beber, dependendo do peso da gente, tá certo? Então, tem pessoas com maior peso vão precisar de mais água, com menor peso, menos água. Sim. Da atividade que ela exerce na profissão, tá bom? Do ambiente que ela está, tá certo? A atividade física que faz. Sim. Sempre que tiver sede, beber água, tá? E o ideal é que você beba no período que você está vigia, que você está acordado, de manhã e de tarde. Você, às vezes, passa a manhã inteira sem beber água, à tarde, vai tentar descontar tudo à noite, vai passar a madrugada inteira urinando e acaba prejudicando sua rotina no dia subsequente, tá? Sim. Então a gente tem que se hidratar, tem que beber água e tem que saber como fazer isso de forma gradativa para também poder ir ao banheiro sem ser em situações de emergência, isso, né? E também de forma programada. Bom, então pelo que eu entendi, reeducando a ingestão de líquidos, de água principalmente, a gente vai acabar também, como Ed, tendo esse reloginho ou não. Existem pessoas que têm um perfil como o Ed, como meu pai que eu citei. Elas já estão habituadas a ir ao banheiro, a ir, principalmente número 2, como a gente apelida, no horário certo. Porque reeducar, beber água, eu acho mais fácil do que a gente reeducar de não se prender, né? Porque bebendo muita água dá mais vontade de isso, a gente condiciona o corpo, né? Com a questão da hidratação, a gente já sente falta de beber aquele líquido, tá? E sempre vai ter que querer ter esse acesso e, na medida que sentir aquela leve vontade, pode ir ao banheiro urinar. Pronto. Tá certo? E uma coisa também que a gente tem que prestar atenção é a cor da urina. Isso. Se a urina estiver muito amarelada, eu estou vendo ali, né, no painel de vocês, certo? Então, se a urina estiver muito escura, ela está muito concentrada, então está faltando um pouco de água, tá? Ou então você até bebeu água, mas gastou demais. Fez uma atividade física que não compensou, ficou num ambiente, conversou demais, que você perde a água conversando. Isso. Você, a senhora repórter, toda hora, certo? Toda hora tem que ficar aqui. Faz parte do equipamento de trabalho, isso a ingesta de líquido, tá? E isso é uma consciência que a gente tem que ter, principalmente no nosso clima, tá? A gente está num clima
quente, a gente está no meio do BR-Obró, tá? Então, beber água faz parte dos seus cuidados diários. Doutora, então vamos às cores ali. A senhora estava falando que quanto mais a cor está amarelada, está escura, é porque a situação não está boa, né? É um indicativo de que ela está concentrada e que você não está tão bem hidratado. Começar a ingerir mais líquido. Um outro sinal, tá certo, é a questão da sede. E a gente também tem que tomar cuidado com os idosos. Muitos idosos, a gente está cada vez, a nossa expectativa de vida está aumentando. A gente tem, graças a Deus, tem mais idosos, né? Só que com isso também existe o quadro demencial, né? Então ele não percebe muito que está desidratado, tá certo? Tem que estar oferecendo. Tem que estar oferecendo o cuidador, o familiar que mora com aquele idoso, tá? Ele tem que prestar atenção na urina, na cor da urina, se ele usa fralda, qual é a cor que está ali na fralda, se ela está um pouco esquisita, está um pouco mais da cor de refrigerante ou não, porque algumas doenças crônicas podem sinalizar, né? Podem ser sinalizadas pela cor da urina, tá bom? Doutora, e também com as crianças, a gente tem que observar essa cor, mesmo no início, um recém-nascido, um bebê? Exatamente. A criança também. A criança é totalmente dependente, né? O bebê recém-nascido. Então, faz parte também dos cuidados. A gente tem um cuidado maior porque a criança requer toda a atenção. Então, a gente acaba prestando atenção nisso, se urinou. As cores também vão variar, As cores também. Geralmente, o xixi da criança é quase uma água, né? Ela é aquela criança que se amamenta muito. Né? Praticamente assim, é a urina ideal, né? E super hidratada a criança, tá? Com a urina bem clarinha também. Pronto, então mesmo cuidado com o idoso, a gente deve ter o cuidado com a criança. E aí, quando é que a gente deve se preocupar de verdade não, porque tudo é de verdade, mas quando é que a gente deve se preocupar mais com essa cor? A gente está vendo aí ainda as diferentes cores. Se a cor vier mais escura, né, num adulto, por exemplo, vou dar um exemplo, e insistir, mesmo ele bebendo muita água, a gente nota que está insistindo, engraçado, minha urina ainda está mais escura, não acontece isso às vezes com vocês? E aí, doutora, é hora de procurar um médico? Sempre que vier algo bem diferente, bem fora do comum, vier sangue na urina, tá certo? Se vier uma urina da cor de refrigerante, isso acontece, né? Podem indicar algumas doenças crônicas, tá? Exames de rotina, porque às vezes vem o sangue, mas você nem vê, mas só vai ser detectado no exame de urina. Então, o que a gente recomenda sempre é cuidar bem da sua saúde, tá? Uma vez ao ano, procurar um médico, um clínico geral, tudo que possa fazer os exames gerais e caso seja detectado algum problema, identificado algo que não está bem, encaminhar ao especialista. Certo. Tá. Agora vamos lá, já falamos da prevenção dos cuidados, mas quais são as doenças que elas podem estar relacionadas a esse nosso hábito de prender a urina, né, que é o nosso tema? Se eu prender demais a urina, o que pode acarretar? Quais são as doenças que podem aparecer? Bom, de início, o que acarreta demais, tá? Eu atendo muito no consultório mulheres que têm infecção urinária de repetição. Sim. A primeira pergunta que a gente faz sempre, você tem o hábito de beber muito líquido? Às vezes ela acha que tem. E quando a gente vai fazer uma estimativa do que ela deveria beber, a gente percebe que a dinâmica não está legal. Ela pensa que está bebendo bem, mas não está. E é o tratamento mais barato que tem. Beber líquido e urinar. Não tem coisa mais gratuita, digamos assim. Então, é só você ter mesmo essa mudança de hábito, ingerir e urinar que acaba reduzindo bastante, tá certo? A incidência de infecção urinária que incomoda. A infecção urinária, quando não tratada adequadamente, ela pode subir para os rins, causar uma infecção renal e aí o problema já realmente tem uma dinâmica muito maior, tá? Outros problemas também que podem acontecer, pessoas que têm doenças crônicas, doença renal crônica também, pode surgir isso, uma pessoa que não urina bem, pode levar a uma doença renal crônica. A gente já sinaliza para quem já urina demais, urinar demais também não é bom, a gente tem que ver se não é uma medicação, pessoa hipertensa que toma um medicamento e por isso está causando isso, tem também o diabético. Né? Então, o uso de medicações interfere, o tipo de alimentos
Aí o tipo de ingesta de líquidos diárias, né? Se a pessoa bebe muito refrigerante, café, que faz parte da cultura da gente, Sim. a ingesta de café, né? Isso aí também pode interferir na dinâmica da micção. E isso a gente tem como avaliar para tentar adaptar, sem tirar o prazer de fazer o uso de um alimento que ela gosta tanto e que é saudável, mas dosar, também né, doutora? não ir para o excesso e acabar interferindo na sua dinâmica de micção e nas suas atividades diárias. Bom, no seu consultório, ou onde a senhora trabalha, enfim, nas redes sociais, quais são as dúvidas mais frequentes e os problemas mais frequentes que o piauiense, o brasileiro, se a senhora tiver algum número, puder explanar aqui para a gente, mas em que situação que nós estamos em relação às doenças ligadas a essa questão, né? Das pessoas não saberem nem ingerir muito líquido e também, às vezes, não saber identificar as cores da urina, enfim. Que situação que nós estamos hoje? São muitos os casos? Sim, a questão da infecção urinária é bastante comum, tá? As mulheres, elas geralmente, do mesmo jeito que a gente tem uma gripe, né? Ah, fulano gripou, que é comum a gente falar, certo? A infecção, a gripe é uma infecção viral, é a infecção viral mais comum. A infecção bacteriana mais comum é a infecção urinária. Então é muito comum ter, só que ninguém percebe, ninguém sabe que você está com aquilo, né? Então, 2 a 3 vezes por ano, isso pode acontecer principalmente na mulher. É isso que eu no homem, o perfil é da mulher. mas é feminino por uma questão anatômica, tá? O homem, ele começa a apresentar isso daí, principalmente depois quando ele tem os problemas da próstata. Ele pode apresentar no primeiro ano de vida, quando também tem algum problema urológico de nascença, como a gente diz, ou então depois, quando já começa a ter problemas de próstata, né? Então ele pode ter uma incidência maior da infecção urinária. E aí vem muitas outras doenças, muitas questões relacionadas que às vezes não chega, ele acabou provocando por um mau hábito, por uma má informação, tá? Que a gente fazendo um ajuste, não precisa nem de remédio. Muitas vezes eles chegam no consultório, doutor, eu quero um remédio que acabe com isso daqui. Eu disse, olha, é impossível. A gente tem que tentar modificar, você tem que entender primeiro o que é que está acontecendo contigo para a gente poder te ajudar. Tá certo? Bom, quando a gente fala do perfil, né, e vê que, infelizmente, nós mulheres, né, em determinadas doenças, sempre também estamos aí com o perfil na frente e adquirimos, né? Como a doutora falou, aí nesse caso é uma questão anatômica, mas eu creio também que é uma questão cultural, aí é homem e mulher, da gente ter que ingerir bastante líquido, principalmente água, né, e verificar a cor da urina. Então, doutora, existe já... hoje, a senhora sente que de uns anos para cá as pessoas têm procurado mais se informar sobre essa questão, sabem que da relação da infecção urinária, que pode dar problema nos rins, tudo que a gente colocou aqui, porque hoje em dia nós fazemos tantas campanhas de saúde, né? Tantos meios de comunicação como vocês da área de saúde. Hoje, o brasileiro e o piauiense está mais consciente ou não? Ainda falta muito? A gente tem informação na mão, né? Celular, a gente tem informação, então muitas vezes quando isso realmente perturba a pessoa, vai lá no Google pesquisar, tá certo? E já chegam com algumas informações, só que cada caso é um caso, né? Cuidado, a gente tem que sempre ver o que é que está realmente acontecendo. Não existe uma receita de bolo, é o que a gente sempre fala, não é uma matemática. Cada pessoa tem sua condição, tem sua particularidade e deve ser tratada, né, da melhor maneira conforme a sua rotina. Tá bom? Tá certo. Doutora Silvana, muito obrigada pelas informações. Gostaria que deixasse aqui seus contatos para quem está em casa, nossa audiência, que ainda ficou com alguma dúvida ou quer saber mais alguma coisa, poder falar com a senhora nas suas redes sociais ou seu consultório. Fique à vontade. Se tiver algo que a gente deixou de falar aqui, aproveite para pontuar também. Não, só passar mesmo o recado, relembrando que a gente está no período do BR-Obró, no 2º mês, né? Para melhorar essa ingesta de líquido. Quem gosta de fazer atividade física, que beba líquido, que vá ao banheiro urinar. Sempre que souber, uma dica, sempre que souber que vai passar muito tempo afastado de um banheiro e tudo, urine antes, mesmo que não esteja com muita vontade de urinar. A gente não precisa ir ao banheiro nas últimas. A gente pode fazer essa programação de eliminar a urina para exatamente não chegar numa situação de urgência. E um detalhe que muitas vezes procura a gente por conta disso, urinar à noite não é normal, nenhuma vez sequer, tá?
Não é normal. Então, pode estar acontecendo algum probleminha também na rotina que está causando isso. Não necessariamente que seja uma doença, mas é para a gente dormir a noite inteira sem precisar acordar. E eu sei que a senhora já encerrou, mas aí vou perguntar. Foi uma pergunta então que faltou. Até o idoso, que às vezes a gente sabe que o idoso vai ao banheiro mais vezes, até usa fralda, mas até o idoso que vai muito ao banheiro à noite, a gente tem que observar? Tem que observar, porque assim, pode ser algum problema da medicação, tá certo? Que está causando aquilo ali. Algum gatilho aconteceu para provocar isso. Mas só uma vez à noite não tem problema? Se a pessoa beber um copo de água antes de dormir... Isso. E tem deles que gostam, aí não tem lá em jeito. casa eu tenho 2, que gostam de estar com a garrafinha lá. Sim, aí não tem jeito. Então, por isso que a gente tenta entender como é a rotina da pessoa para saber se aquilo dali está normal ou não. Tá bom? Agora sim, nós pontuamos. Muito obrigada. Nada, foi muito estamos à importante. disposição. Muito importante, então, a doutora Silvana falar pra gente agora desse finalzinho, que não é normal ir ao banheiro à noite, tá vendo? Eu já ia sair daqui achando que tudo bem, né? Então você observa, tem que observar tanto você, como se você tiver idosos em casa como eu, se eles estão indo muito à noite ao banheiro. Mas é como ela falou, todo caso é um caso. Então, se você bebe muito, se você tem a garrafa d'água lá, se o idoso está com a garrafa d'água assistindo televisão toda hora bebendo, normal, entre aspas, né? Que ele vá uma vez pelo menos. Agora, se ele vai várias vezes, aí já tem que ter atenção.